Olá, galera! Chegando mais uma videoaula para vocês do nosso canal. Uma semana abençoada, uma semana maravilhosa. Que Deus possa derramar muitas graças sobre a vida de vocês. E vamos começar a nossa videoaula. Eu quero partilhar que cada um de vocês possa estar super bem e dizer que nós todos estamos morrendo de saudade de nossas aulas presenciais. E tudo isso vai passar e logo, logo nós vamos estar aí juntinhos em nossa escola, para que nós possamos viver muito conhecimento e muito aprendizado, tá certo? Muito bem, na nossa última videoaula, nós tivemos aí, partilhando juntinho com vocês, a experiência das estruturas verbais. Eu preciso dar uma retomada para o que nós vamos aprender hoje, ok, gente? Então, as estruturas verbais, nós vimos que o radical é a parte que não muda dos verbos, ou seja, aquela parte que apresenta-se sempre na conjugação dos verbos, o radical vai estar sempre lá. Nós vimos a vogal temática, que varia de acordo com a terminação dos verbos. Nós vimos o tema, que eu dei até uma regrinha para o tema, que é vogal temática, radical mais vogal temática. E as desinências, que varia de acordo com número e pessoas, modo e tempo, ok? Então, vamos para a nossa aula propriamente dita de hoje. Nosso conteúdo de hoje, nós vamos para as classificações verbais. Como os verbos se classificam, certo? Então, bora lá. Os verbos se classificam de acordo com a etimologia da palavra verbos. Nós podemos dizer que os verbos eles podem se apresentar como verbos regulares. O que são os verbos regulares? Os verbos regulares são aqueles que não muda o seu radical na sua conjugação. Por isso que eu comecei revisando aí radical. Vamos retomarmos. Radical, verbos regulares são aqueles que não muda o seu radical, ou seja, o seu radical permanece o mesmo, certo? Quando eu vou conjugar, por exemplo, o verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Observe que o radical é o mesmo em todos os verbos, tá certo? Então, primeiro tipo de verbo, primeira classificação do verbo, verbos regulares, que são aqueles em que o radical não muda. Segunda classificação para os verbos, o contrário de regular, irregulares, verbos irregulares, que também apresenta a classificação contrária, é aquele em que o radical vai apresentar diferença na conjugação. E aí nós temos uma infinidade de verbos. É o verbo vir, o verbo dar, eu dou, tu dá, ele dar, nós damos, vós dais, eles dão. Observe que o radical houve uma alteração. O radical houve uma quebra de sequência. A isso nós dizemos que são verbos irregulares, porque o seu radical, a sua estrutura radical, a parte que não muda, ela sofreu uma mudança. Então, nós dizemos que são verbos irregulares, aqueles em que o radical muda, certo? Verbos regulares, verbos irregulares. Terceira classificação para os verbos anômalos, que são aqueles que apresentam uma conjugação totalmente diferente, certo? Ou seja, tanto para o seu radical quanto para as suas desinências, ele apresenta uma forma totalmente diferente. É o verbo ser, é o verbo ir. Por exemplo, vamos conjugar o verbo ser, professor. Eu sou, tu és, ele é. Tá vendo? Houve uma quebra totalmente do radical. Então, ele não apresenta uma estrutura física na sua conjugação, nas suas conjugações, ele não apresenta uma estrutura física. A isso nós chamamos de verbos anômalos, que são aqueles que apresentam uma diferença total no seu radical, certo? Tanto no seu radical quanto nas suas desinências. É como se fosse uma quebra primária total no seu radical e nas suas desinências. Ele não segue um padrão como os verbos regulares, nem no seu radical, nem nas suas desinências. Verbos
anômalos. São aqueles que não apresentam apresentam uma forma totalmente diferente na sua conjugação, certo? Os verbos defectivos. Quarto classificação para os verbos defectivos. O que são esses verbos defectivos? São aqueles que apresentam uma conjugação incompleta. Por que, professor, uma conjugação incompleta? Porque você não pode começar a conjugar eles a partir da primeira pessoa. É a questão do verbo colorir. Não existe eu dizer eu coloro. Não existe. Por isso que se chama verbo defectivo. Eu só vou conjugar ele a partir da terceira pessoa, certo? Ele coloriu. A partir da segunda pessoa, tu colore, ele coloriu, certo? Não existe conjugar o verbo colorir, eu coloriu. Não existe, certo? Então, nós dizemos que esse verbo é um verbo defectivo porque ele não pode ser conjugado em todas as pessoas, ok, galerinha? E aí nós temos, eu vou até apresentar aqui para vocês outros verbos que podem também ser verbos defectivos. Falir, reaver, colorir, demolir, doer, adequar. Todos eles nós dizemos que são verbos defectivos. Por que verbos defectivos? Porque são aqueles que não podem ser conjugados em todas as pessoas. Quando você está lá com dúvida, então você vai para a conjugação. Apareceu um verbo. Normalmente, você conjuga esse verbo. Se você percebeu que esse verbo não deu para ser conjugado na primeira pessoa, então você já sabe que este verbo é um verbo defectivo. Ok, galera? Já vimos? Daqui a pouco a gente recapitula, tá certo? Vamos para mais um. Verbos impessoais. O que são os verbos impessoais? Verbos impessoais são aqueles verbos que eles só podem ser conjugados na terceira pessoa do singular. Que verbos são esses? São os verbos que indicam fenômenos da natureza, certo? Verbos impessoais são aqueles verbos que só podem ser conjugados na terceira pessoa do singular e eles indicam o fenômeno da natureza. Chover. Choveu ontem em Jericó. Trovejar, relampear, gear. Todos os verbos que indicam fenômenos da natureza são chamados de verbos impessoais, ok? Nós temos os verbos unipessoais. O que são, professor, os verbos unipessoais? Também eles só poderão ser conjugados na terceira pessoa do singular. Por quê, professor? Porque os verbos unipessoais são aqueles que indicam, que demonstram, melhor dizer, demonstram a voz dos animais, certo? São as onomatopeias, certo? Ou seja, são as expressões dos animais. É o latido do cachorro, é o miado, né? É o miado do gato, é o mugido da vaca, certo? Então, todos esses verbos, eles são chamados de latir, miar, mugir, ganir. Todos esses verbos, eles são chamados de verbos unipessoais e só podem ser conjugados também na terceira pessoa do singular, ok? Verbos abundantes. Próxima classificação dos verbos, verbos abundantes. Por que eles recebem este nome, Marco? De verbo abundante. Verbo abundante porque eles recebem dois particípios, certo? Eles, quando na sua conjugação, eles têm dois particípios. Um exemplo é o verbo ganhar. Ganho e ganhado, certo? Então, tem dois particípios. Todos os verbos que apresentam dois particípios, então, eles são chamados de verbos abundantes. Abundantes porque eles apresentam dois particípios. Alguns outros exemplos. Fazer é um verbo abundante. Pagar, eleger, acender, imprimir, exprimir. São verbos que nós chamamos de verbos
abundantes. Por quê? Porque esses verbos apresentam dois particípios, tá certo? E nós temos ainda o que nós chamamos de verbos principais e verbos auxiliares, que a união dos verbos principais e com os verbos auxiliares formam o que nós chamamos de locuções verbais. Inclusive, na atividade anterior, eu até coloquei para vocês na plataforma do Google Forms uma atividade com um questionamento com isso e muita gente não soube responder, porque de fato nós ainda não havíamos trabalhado. O que são os verbos principais? Os verbos principais é aqueles que estão, sempre eles vão aparecer juntos. Verbo principal com os verbos auxiliares. São dois verbos que no contexto, na frase, eles aparecem juntos. Só que o verbo principal ele vai estar conjugado. E o verbo auxiliar, ele vai estar apresentado em uma daquelas três formas nominais que nós vimos na aula passada. Vamos recapitularmos quais são as três formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Quando o verbo principal aparece junto de um verbo auxiliar, a isso nós chamamos de uma locução verbal. Tenho corrido, tenho é o verbo principal. Corrido vai ser um verbo auxiliar. Permaneci calado. Permaneci calado. Permaneci, verbo principal. Calado, que está no particípio, um verbo auxiliar, certo? Então, os verbos auxiliar, eles sempre estarão em uma das três formas nominais. Verbos principais vão estar conjugados e os verbos auxiliares vão estar em uma das três formas nominais. Ok, gente? Então, essa foi nossa aula de hoje. Nós podemos recapitularmos bem rapidamente. Nós hoje estudamos a classificação dos verbos, certo? Para você saber a classificação dos verbos, você tem que lembrar lá da nossa aula passada, da estrutura dos verbos, dos radicais, ok? Primeiro, verbos regulares, verbos irregulares. Depois nós vimos os verbos anômalos, os verbos defectivos. Depois nós vimos os verbos impessoais, que são aqueles que indicam fenômenos da natureza. Os unipessoais, que são aqueles que apresentam as onomatopeias, ou seja, as falas dos animais. Vimos os verbos abundantes, que são aqueles que apresentam dois particípios. E depois, por fim, os verbos principais, juntamente com os verbos auxiliares, que unidos formam as locuções verbais. Tá certo, galerinha? Esta foi a nossa aula de hoje. Lembrando a vocês que a educação é um gesto de amor e nós estamos aqui para fazer isto acontecer. Um forte abraço, até o próximo encontro, se nosso Deus assim nos permitir.